Nesta manhã, nós gostaríamos de conversar um pouquinho com a igreja sobre um dos assuntos que se tornam assuntos diversos, mas um deles em especial que se torna um dos maiores desafios para a vida da igreja. Um dos maiores desafios. Você sabe que como igreja nós temos muitos desafios, mas um em especial nós queremos tratar nesta manhã. Tem a ver com a mobilização da igreja para o cumprimento da sagrada missão. Irmãos queridos, nós vivemos nos últimos dias da história deste mundo de acordo com a Bíblia. Nós que lemos a Bíblia e que observamos os acontecimentos à luz da palavra de Deus, nós não temos dúvida de que o fim se aproxima cada vez mais rápido. Os acontecimentos nos mostram isso. E a igreja tem seus desafios. E, sem dúvida, um grande desafio para a igreja tem a ver com a mobilização da própria igreja, dos membros, para o cumprimento da missão. Isto é, que cada membro da igreja entenda a sua responsabilidade diante de Deus, como um missionário, e nós temos estudado durante esse trimestre na escola sabatina sobre os missionários. E nós precisamos entender que existimos como igreja por causa de uma missão. Aliás, a missão, ela vem antes da igreja. Normalmente nós falamos que a igreja tem uma missão, mas na realidade a missão tem a igreja. Porque a missão de salvar, ela precede a existência da própria igreja. A igreja foi instituída para cumprir a missão de salvar pessoas. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de ler com você João capítulo 4, e nós vamos ler o verso 35. Antes que você leia, possa ler comigo, eu queria conhecer um pouquinho do nosso auditório, porque eu sei que nós temos muitos irmãos que são membros desta igreja. Quantos aqui são membros desta igreja? Da Igreja Central de Curitiba, ok. Quantos aqui são irmãos nossos que frequentam outras igrejas da própria Associação Sul Paranaense? Quantos estão aqui? Ok, muito bem, irmãos. Mas nós temos irmãos de outras denominações que estão conosco. Posso ver a sua mão? Ok, Deus abençoe você também. Agora, será que nós temos alguém que não é membro de nossa igreja e que está vindo pela primeira vez? Há alguém aqui? Pela primeira vez? Bom, eu vou fazer aqui um pedido para você. Eu gostaria que você ficasse em pé, porque há um grupo de irmãs, elas têm um presente especial para dar a você que está vindo pela primeira vez. Por favor, coloque-se em pé e você vai receber este presente das mãos de uma diaconisa, uma de nossas irmãs. E após o culto, no momento da escola sabatina, eu gostaria de convidar você para uma sala especial de estudos da Bíblia. Ali atrás, você pode sair por aquela porta à direita, há uma sala em que reunimos os nossos amigos para um estudo especial da Bíblia Sagrada. Deus abençoe a sua vida. Vamos à Bíblia agora, capítulo 4, verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Essas palavras foram ditas por Jesus aos seus discípulos após um diálogo que o Senhor teve com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Você conhece muito bem essa história, mas no início do capítulo 4, eu quero ler alguns versos. A partir do primeiro verso, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava em si os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, corresponde ao meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele. Amados irmãos, naquele momento em que Jesus chegava à fonte com os discípulos, algo interessante estava acontecendo, porque Jesus, cansado da viagem, coberto de pó, com sede, os discípulos então decidem ir à cidade comprar alimento. E é interessante que os discípulos foram do poço à cidade, mas a mulher da cidade para o poço, no sentido inverso. Os discípulos com a finalidade de comprar alimentos, e a mulher buscar água. Esta era a sua finalidade, buscar água. 12 homens indo para comprar alimentos. Eles haviam estado com Jesus. E o interessante, irmãos, eu fico pensando que em algum momento na estrada eles se cruzaram ali. Por uma questão óbvia, daqueles dias, pelas tradições, pela cultura, os judeus não iam conversar com o samaritano, ainda mais por se tratar de uma mulher. E aquela mulher que ia ao poço, carregava uma vida cheia de complicações, e ela queria buscar água. Mas ali, ao chegar ao poço, ela encontra Jesus. O que ela vê é um homem cheio de pó, com sede, cansado. E como aquela mulher poderia ver em Jesus o Salvador? A cena que ela tinha era de um homem exausto, com necessidades. Como poder ver em Jesus o Salvador? Através do diálogo, Jesus queria chamar a sua atenção, para mostrar que ele tinha algo mais para ela, mais do que a água que mata a sede do corpo. Jesus queria mostrar à mulher que ele é a água que mata a sede da alma. A visão que ela tinha de Jesus era de um homem cansado, mas Jesus queria ampliar a sua visão, para que ela visse nele o seu Salvador, aquele que podia resolver os seus problemas.
E é impressionante como aquela mulher conseguiu enxergar em Jesus o seu Salvador. Naquele diálogo, ela conseguiu enxergar em Jesus o seu Salvador. Irmãos, a nossa vida, as decisões que nós tomamos, tem a ver muito com a visão que nós temos de nós mesmos, dos outros, de Deus e da sua obra. A visão que nós temos, ela define as nossas decisões, as nossas atitudes, as ações que nós tomamos. Aquela mulher conseguia ver em Jesus, este deve ser realmente o meu Salvador. A despeito da sua vida errada, ela via em Jesus a solução para os seus problemas. Esta era uma visão, mas os discípulos tinham uma outra visão. Eles foram à cidade e eles não conseguiam enxergar nos samaritanos pessoas que podiam ser salvas por Jesus. A visão deles era nacionalista, era de orgulho pessoal, nacional. E isso não incluía a salvação de outros. E nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos, uma visão correta dos outros, uma visão correta de Deus, uma visão correta de sua obra. Quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, ela saiu imediatamente e foi à cidade, porque ela queria ganhar pessoas para Cristo. Ela levou pessoas a Jesus. Ela agora faz o sentido inverso, deixa o poço e volta à cidade, e ela traz pessoas. Os discípulos que caminhavam com Jesus por algum tempo, fizeram o mesmo trajeto, e tudo que eles levaram a Jesus, foram alimentos. Nada mais do que alimentos. O que nós levamos a Jesus? 12 discípulos levaram alimentos, uma única mulher levou vidas, que queriam conhecer o Messias. Ela se converteu numa missionária. Agora, irmãos, é interessante que para cumprir a obra missionária, isso depende da visão que nós temos de nós mesmos, dos outros, de Jesus e de sua obra. Porque cumprir a missão não é uma questão técnica. Cumprir a missão não é uma questão de estratégia, não é uma questão financeira, não é uma questão de recursos materiais, é uma questão de conversão. Às vezes a gente fica conversando com os nossos pastores e todos eles dizem que a grande luta, o grande desafio é envolver a igreja no cumprimento da missão. Obviamente, cada um segundo o seu dom. Mas tem que haver o desejo de cumprir a missão. Porém, o desejo de cumprir a missão não chega ao coração se primeiro não houver um encontro com Cristo. Se não houver conversão. Aquela mulher não tinha nada, recursos materiais, ela não tinha dinheiro, ela não sabia de estratégia missionária, ela não tinha técnica alguma, mas ela tinha o mais importante. Ela havia experimentado um encontro com Jesus Cristo. É impressionante que nós podemos traçar as estratégias, podemos colocar recursos materiais, financeiros, pensando em técnicas também, mas nós sempre trabalhamos com o mesmo número de pessoas. É como se não crescesse o número de missionários. E alguns ficam, mas o que a gente pode fazer para que nós tenhamos o maior número de pessoas comprometidas com a missão de salvar? Irmãos, isso não depende tanto de nós, líderes, porque isso é uma questão muito pessoal. Depende do encontro com Cristo, depende da conversão. É a conversão que nos leva a cumprir a sagrada missão. No livro Grande Conflito, na página 70, tem um texto especial. Eu quero ler para você. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Se o primeiro impulso do coração regenerado, do coração que foi transformado, é levar outros ao Salvador, esse é o primeiro impulso, o contrário também acontece. Vamos fazer a leitura ao contrário. E de maneira negativa, se nós não temos o desejo de levar outras pessoas a Cristo, é porque o nosso próprio coração não foi regenerado. Se o meu coração não foi transformado pela graça de Deus, eu não tenho desejo então de levar outros a Jesus.
Não é uma questão técnica, uma questão de estratégia, é uma questão de conversão, de transformação de vida. Somente os convertidos conseguem cumprir a missão. E isto é algo que deve nos preocupar bastante, irmãos. Porque diz também Ellen White que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como? Como? Um missionário. Então, se alguém que está na igreja hoje não é um missionário, não serve a Deus de acordo com os dons que recebeu de Deus, é porque não nasceu no reino de Deus. Porque todo aquele que nasce no reino de Deus é um missionário. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Se não é um missionário, é porque não é um verdadeiro discípulo, não nasceu no reino de Deus. E eu diria aos irmãos, isto é desesperador, irmãos. Porque Jesus nos diz, no livro de João capítulo 3, no diálogo que ele teve com Nicodemos, se alguém não nascer de novo, o que diz a Bíblia? Não pode ver o reino de Deus. É uma questão de conversão, tem a ver com salvação. Só alguém que foi salvo por Jesus desejará salvar outros também. Portanto, irmãos, é algo que precisamos refletir muito acerca da nossa experiência com Deus. Aquela mulher nasceu para o reino de Deus naquele momento. Já era uma missionária. E que técnicas tinha? Nada de técnica, nada de recurso financeiro e nem de materiais. Mas ela tinha Jesus. E agora a preocupação de Jesus se volta aos discípulos, porque no verso 35, ele não está mais com aquela mulher, ele está com os discípulos. E então ele diz, vocês dizem que ainda há 4 meses para a colheita. Imaginem agora um campo de trigo diante deles. Mas Jesus agora tenta chamar a atenção deles, tirar a atenção daquilo que era material e levar para o campo espiritual. Então ele diz, erguei os olhos e vede os campos. Erguei os olhos. E nós precisamos erguer os olhos para termos a visão correta de nós mesmos, de nosso semelhante, de Deus e de sua obra. Eu queria trabalhar esses 4 pontos nesta manhã com você rapidamente. Primeiro, a visão que temos de nós mesmos. Eu queria ler esse texto inspirado. Muitos dos que são classificados para fazer um trabalho excelente obtêm pouco porque pouco empreendem. Muitos atravessam a vida como se não tivessem nenhum grande objetivo, nenhum ideal a atingir. Uma das razões por que tal sucede é avaliarem-se abaixo de seu valor real. Você e eu fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Olha o valor que Deus nos dá. Nós não podemos rebaixar o valor que Deus nos dá. Uma visão correta de si mesmo não tem a ver com arrogância. Não é o orgulho pessoal, irmãos. É a visão correta, equilibrada. Nós não devemos nos considerar melhores do que os outros, mas nós também não somos inferiores, porque todos nós somos iguais diante do nosso Deus. E alguns pensam que a visão correta de si mesmo é a visão da humildade que apequena o seu próprio valor. E humildade não é ter uma visão pequena de si mesmo, não é ter pena de si mesmo, é simplesmente reconhecer o seu valor, o valor que Deus atribui a você mesmo. É depender de Deus, nada de arrogância, mas entendendo o valor que Deus nos dá. Que valor ou que visão você tem de si mesmo? Que visão você tem do valor que Deus dá a você? Há alguns anos eu tinha uma preocupação muito grande, e eu sei que alguns irmãos têm isso também. A preocupação é, o que Deus pensa de mim? Alguém já se preocupou dessa maneira? Como é que Deus lá do céu, Ele olha para mim? Será que Deus olha para mim com um olhar positivo? Será que Deus olha para mim com um olhar negativo? Como é que Deus me vê? O que Deus pensa de mim? Durante algum tempo, eu tive esse conflito, até que li um texto que quero compartilhar nesta manhã. No segundo livro de Mensagens Escolhidas, páginas 32 e 33, nós temos o seguinte: não devemos estar ansiosos acerca do que o filho e o pai pensam de nós mesmos.
mas do que o Pai pensa do Filho, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado. O Senhor mostra aos contritos, crentes, que Cristo aceita a entrega da alma para ser moldada e afeiçoada segundo a sua imagem. Portanto, querido irmão, não tenha nenhum conflito quanto àquilo que Deus pensa de você mesmo. Porque Deus, quando olha para você, você que aceitou a Cristo na sua vida, Ele olha para você através dos méritos de Jesus. Por isso Deus valoriza você. Você tem valor diante de Deus. Mas, irmãos, não apenas uma visão correta de nós mesmos, mas uma visão correta dos outros. Por isso que o Senhor diz: erguei os olhos e vede. Nós precisamos erguer os olhos e precisamos ter a visão real de nós e dos outros. É como se Jesus estivesse dizendo: deixem de olhar para baixo, ergam os olhos, olhem para cima, porque quem olha para baixo diz é impossível, quem olha para cima diz tudo é possível ao que crê. Quem olha para baixo vê nos desafios problemas, quem olha para cima vê nos desafios oportunidades. Quem olha para baixo só reclama, quem olha para cima coopera. Quem olha para baixo vê o copo meio vazio, mas quem olha para cima vê o copo meio cheio. Quem olha para baixo apresenta dificuldades, quem olha para cima apresenta soluções. Quem olha para baixo critica, quem olha para cima compreende e apoia. Quem olha para baixo se ressente pelo êxito dos outros, porque dói mais no invejoso o sucesso dos outros do que o seu próprio fracasso. Mas quem olha para cima se alegra com o êxito do irmão, porque entende que o êxito do irmão é o êxito da igreja, é o êxito de toda a comunidade. Tudo depende da visão que nós temos. Ver a nós mesmos da forma correta, ver os outros como Deus os vê também. E é por falta da visão correta em relação aos outros que existe o preconceito, o racismo e tudo aquilo que impede que tenhamos um relacionamento saudável com os nossos semelhantes. Há alguns anos, eu tive o privilégio de fazer um evangelismo de 2 meses lá no sul da Bahia. Já faz alguns bons anos. E uma certa noite chegou um rapaz em nossa igreja. Ele foi levado por uma irmã. Aquela irmã nossa era uma senhora, uma das líderes da igreja. Ela estava levando a sua irmã com o esposo desta irmã. E eu vi uma cena que era de assustar. Eu olhei para aquele rapaz e ele estava extremamente nervoso. Ele batia os dentes. Ele não conseguia pronunciar uma palavra sequer. Ele tremia. Um olhar assim meio perdido. E aquela irmã contou um pouquinho da história dele. E eu fiquei preocupado naquele momento. Você sabe que o nosso pensamento ele é muito rápido. E eu fiquei pensando o seguinte: este homem veio aqui à conferência, e o pensamento que eu tive naquele momento em relação a ele foi o seguinte: ele tem tantos problemas emocionais, ele tem tantas dificuldades, que facilmente vai ficar possesso e vai estragar todo o programa da igreja nesta noite. Esse foi o meu pensamento. E eu não sei se você já se sentiu repreendido por Deus em algum momento na sua vida. Você já sentiu a repreensão de Deus? Fazer alguma coisa ou pensar algo e sentir o Espírito Santo falando e repreendendo você? Era como se Deus falasse para mim: mas afinal de contas eu chamei você para quê? Para que eu chamei você? Não é exatamente para trabalhar pela salvação de pessoas como esta aqui? E naquele momento eu convidei aquele rapaz para ir a uma sala, e nós fomos orar com ele, com a esposa e um filhinho. E naquela noite ele ficou sentado assim no meio da igreja. E no momento em que nós fizemos o convite para que as pessoas entregassem o coração a Jesus, ele se levantou e foi à frente. Isso era uma sexta-feira à noite. No sábado pela manhã, ele apareceu com a esposa e o filho, 9h em ponto. E eu estava à porta para cumprimentar, eu estava na recepção naquela manhã. E eu vi outra figura, um homem sorridente, falante, um olhar agradável, me cumprimentou.
assistiu todo o programa da igreja naquela manhã, voltou no sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite, e assim todas as demais noites, de forma que no último batismo, tivemos a alegria de batizar aquele senhor e a sua esposa. Irmãos, olhem esse texto. Eu gosto de alguns textos que me chamam a atenção e gosto de compartilhar. Como é que nós vemos os outros? Suplico aos arautos do Evangelho de Cristo que nunca fiquem desanimados, nunca olhem o mais endurecido pecador como estando além do alcance da graça de Deus. Aquele que aparentemente é caso perdido pode aceitar a verdade com amor. Aquele que muda o coração dos homens como se mudam os rios pode trazer a Cristo a alma mais egoísta e endurecida pelo pecado. Precisamos erguer os olhos e precisamos ter assim a visão correta dos outros. Nós não devemos ver os outros como estando além da graça de Deus, como na realidade são, como se apresentam, mas como podem ser pela graça do Senhor Jesus Cristo. Visão correta de nós mesmos, visão correta dos outros, uma visão correta de Deus. Quando Isaías teve a visão de Deus sentado em um alto e sublime trono, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Somente alguém que tem uma visão correta de Deus, de um encontro com Deus, pode se colocar nas mãos de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Não é uma questão de estratégia, irmãos, é uma questão de conversão. Foi quando Paulo teve uma visão de Jesus que ele se tornou o grande apóstolo. Necessitamos de uma visão correta de Deus, que só vem pelo encontro com Ele. Mas precisamos também ter a visão correta da missão que Deus nos dá. Quando Jesus nos apresentou a parábola dos talentos, e você vai lembrar, eu queria recordar com você de 3 homens que receberam os talentos. Quanto recebeu o primeiro? Quanto recebeu o primeiro? 5. O segundo quanto recebeu? Quantos? A minha Bíblia fala 2 talentos. E o terceiro recebeu quanto? 1. Mas todos eles receberam pelo menos 1 talento. Agora observe que o Senhor volta um tempo depois para prestar contas com esses aí. O primeiro tinha uma visão correta da obra de Deus. Ele trabalhou e multiplicou os talentos. Veio então o ajuste de contas com o segundo. Ele trabalhou e multiplicou os 2 talentos. Porque na obra de Deus, irmãos, não é só conservação, é também crescimento, é multiplicação. Aí vem o terceiro: Senhor, sabias que tu és um homem assim, assim? Temendo eu escondi o talento, aqui tens o que é teu. O elogio do Senhor foi para os 2 primeiros, e uma repreensão para o último. Uma visão errada de seu Senhor e da obra de seu Senhor. Os 2 primeiros tinham a visão correta do Senhor, tinham a visão correta da obra do Senhor. Eles conservaram o que tinham e ainda multiplicaram, porque no reino de Deus não é só conservação, é também crescimento. Mas aquele outro, o terceiro, ele tinha uma visão distorcida. E sabe que alguns têm uma visão distorcida da obra de Deus. Há alguns que falam de qualidade. Já viram esse discurso? O importante é a qualidade. Como se falta de crescimento fosse sinônimo de qualidade, e não é. Quando temos a visão acanhada, quando não ousamos, quando temos medo de avançar, somos tentados naturalmente a fazer o discurso da qualidade, que medimos através da conservação. Irmãos, tudo que nasce e é saudável, cresce. Tudo que nasce e é saudável, cresce. Jesus é o nosso grande exemplo. Através de sua existência, sua existência terrestre, Jesus foi um ativo e constante trabalhador. Esperava muito resultado, muito empreendia, portanto. O que trazemos a Jesus hoje? O que nós trazemos a Jesus? Vejam, os discípulos tinham uma visão errada de si mesmos, uma visão errada dos outros, eles tinham uma visão errada do próprio Deus e da obra de Deus.
que achavam ser realizada apenas entre eles. A mulher que reconhecia toda a sua dificuldade pessoal, encontrou em Jesus o Salvador. Foi em busca de pessoas que desejava levar ao Salvador. Visão correta de si, do próprio Senhor e de sua obra. Visão de si, dos outros, de Deus e de sua obra. Como é que está a sua visão em relação a você mesmo, em relação aos outros, em relação a Deus e à obra de Deus? Amados irmãos, nós temos trabalhado desde o início do ano passado uma visão, não um projeto simplesmente, mas uma visão. O grande desejo é que cada um se envolva na salvação de pelo menos uma pessoa. Você está envolvido na salvação de alguém? Você está envolvido na salvação de alguém? Você tem trabalhado pela salvação de alguém? Você tem trabalhado para arrancar pessoas dos vícios, das trevas do pecado, para que essas pessoas possam conhecer a Jesus, a luz do Senhor, e viverem salvas em Cristo? Você tem vivido ou investido a sua vida para salvar outros? Lógico, de acordo com o seu dom ou os seus dons. Deus espera, irmãos, que nós façamos a nossa parte, cada um salvando um. Eu tenho certeza que você já ouviu isso aqui muitas vezes. Eu tenho certeza que você já ouviu muito sobre o cada um salvando um. A questão é, estamos vivendo realmente essa visão? Eu tenho ficado impressionado, irmãos. O pastor Adriano estava dizendo, eu sou membro dessa igreja, mas de vez em quando eu tenho que vir para não ser removido por desaparecimento, né? Mas a gente tem que viajar o campo inteiro. E nós temos ido a igrejas maiores, igrejas pequenininhas, alguns grupos bem distantes. E é impressionante quando a gente vê que algumas pessoas, na sua simplicidade, estão ali trabalhando, vivendo para salvar outras vidas e conseguem um relativo êxito em levar outras vidas a Jesus Cristo. Mas não são apenas pessoas simples, algumas pessoas que para a sociedade são mais importantes, são mais cultas, têm mais recursos. Alguns de nossos irmãos também estão investindo tempo, seus talentos, para que outras pessoas conheçam a Jesus. Irmãos, o nosso sonho é que esta questão de envolvimento, de comprometimento com a causa de Deus, o desejo de salvar vidas, ele cresça a cada dia. Mas nós já entendemos que é uma questão de conversão. Pedro, certa vez conversando com Jesus, Jesus diz, Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Mas quando? Quando tu te converteres. Há conversão na tua vida, teu coração, querido irmão, foi regenerado pela presença de Deus. Se assim é, você deseja salvar outros. O seu coração pulsa com o desejo de ver pessoas salvas. Porém, se esse desejo não existe, se não há desejo de levar vidas a Jesus Cristo, se não há desejo de envolver a sua vida, de comprometer a sua vida, para que outros sejam salvos também, amados, não há conversão neste coração. Pode haver convicção da mensagem, pode haver convicção dos ensinamentos, mas ainda não houve um encontro com Jesus Cristo. É para a gente pensar ou não nesse assunto? Porque quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se eu não dedico a minha vida em salvar outras vidas, meu coração não foi regenerado, eu mesmo não experimentei da salvação que há em Jesus. Em uma reunião bem recente, estávamos conversando com os nossos pastores e eu falei para vocês que este era o assunto que mais incomodava. Como fazer para que mais pessoas participem da sagrada missão? Só tem uma forma: pela comunhão diária com o Senhor. Nosso coração será tocado, lapidado, transformado e impulsionado para levar outras vidas a Cristo Jesus. Deus pede homens que compreendam que devem desenvolver esforço fervoroso,
Homens que ponham em seu trabalho reflexão, zelo, prudência, capacidade e os atributos do caráter de Cristo. Cumpre-lhes buscar atingir em sua obra maiores e sempre maiores resultados. Erga os olhos. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Irmãos amados, Jesus está voltando. Há muitas pessoas que querem a salvação. Deus nos chamou como instrumentos seus, para podermos levar essas vidas aos pés de Jesus, para que elas possam experimentar aquilo que nós mesmos temos experimentado. Eu gostaria de, nesta manhã, orar com esta igreja, orar com você, com a minha igreja, e pedir, primeiro, perdão, irmãos. Eu quero pedir perdão pelos meus erros, mas quero interceder pela igreja, porque como igreja, muitas vezes nós falhamos na missão que o Senhor nos confiou, oportunidades que nós perdemos, vidas que poderiam ser tocadas pela sua influência, pelo seu exemplo, através da sua mensagem, da sua voz. Eu quero pedir perdão a Deus, mas eu também quero pedir a graça de Deus, não somente em nos perdoar, mas nos dar um verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo, para experimentarmos na vida Jesus, porque quando Ele alcança o nosso coração, Ele transforma, e Ele nos leva para o cumprimento da sagrada missão. É algo que não pode estar separado. Conversão e missão estão intimamente relacionadas. Você gostaria de se unir a mim nesta manhã, para orar a Deus e pedir, Senhor, que por Tua graça sejamos perdoados pelas nossas negligências, por tantas vezes que nós falhamos, mas ajuda-nos, enche-nos o Teu Santo Espírito, para que a despeito de materiais, de estratégias, de recursos financeiros, de técnicas, sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para levarmos outros aos pés de Jesus. Gostaria você de se unir comigo nesta oração? Coloque-se em pé. Ó nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor e Salvador, mantenedor de nossas vidas, a Ti nós erguemos a nossa voz e o nosso coração em gratidão pelas bênçãos que temos recebido, sobretudo pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Mas, Senhor, nós reconhecemos que Tu nos salvaste para podermos trabalhar pela salvação de outros também. E queremos aqui, Senhor, pedir o perdão. Suplicamos que Tu nos perdoes, porque muitas vezes temos sido negligentes, falhamos. Em alguns momentos conseguimos fazer algo, em outros momentos não. Nós rogamos que o Senhor nos perdoe por nossas faltas. E que Tua graça maravilhosa nos dê a bênção de conhecermos a Jesus dia a dia. Mais e mais de Jesus na nossa vida, para que o nosso coração seja regenerado, transformado, e sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para levarmos outros aos pés de Jesus também. Lava-nos no sangue de Cristo, derrama sobre nós poderosamente o Espírito Santo, e que cada um aqui, segundo o seu dom, segundo as habilidades que recebeu do Senhor, cada um faça a sua parte, trabalhando pela salvação de outras pessoas também. Nós sabemos que Jesus está para voltar, e queremos nos preparar, Senhor, e queremos preparar outros também para o encontro com o Senhor. Enche o nosso coração, dá-nos o brilho nos olhos, fogo no coração, aquece a nossa vida, para podermos cumprir os Teus propósitos. Usa-nos para a Tua glória, te rogamos e te agradecemos, em Cristo. Amém.